Agora meio-dia 12 minutos, na capital baiana, conosco aqui nos estúdios da Excelsior da Bahia, o doutor Alexandro Fagundes, ele que é cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca. Hoje é comemorado o Dia do Cardiologista, né? E a Sociedade de Arritmia alerta para os cuidados preventivos que podem evitar ou adiar doenças vasculares, cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral, as arritmias cardíacas, né? E está aqui conosco o doutor Alexandro. É um prazer tê-lo aqui, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês. E então, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a arritmia, né? O que é a arritmia e como é que a gente percebe e se isso tem, digamos assim, é perigoso para as pessoas? Bom, Jorge, o coração da gente bate numa frequência mais ou menos regular ao longo do dia, às custas de um sistema elétrico que comanda essas batidas. Problemas que levem a um desarranjo nesse controle, a gente chama de arritmias, que podem ser rápidas, as taquicardias, que aceleram o coração, podem ser lentas, as bradicardias, que diminuem a frequência do coração, ou podem manter a mesma frequência, só que com um ritmo totalmente desorganizado. Então, na verdade, a arritmia cardíaca não é uma doença específica, é um conjunto de transtornos, mais ou menos graves, ou até sem gravidade nenhuma, que modificam o ritmo natural do coração. E aí cada situação como essa vai ter uma implicação clínica diferente. O estresse pode levar à arritmia? Sem dúvida. Na verdade, a percepção dos batimentos do coração, então para quem está nos ouvindo assim, vai imaginar que a arritmia é aquela sensação de que está batendo o coração. Nem sempre isso é verdade. Você pode estar sentindo isso e estar com o coração com um ritmo totalmente normal. É o caso do estresse. Você está estressado, está tenso, tomou um susto, está ansioso, sente as batidas do coração, pode ser que o ritmo ainda assim esteja compassado, você só está realmente percebendo uma sensação desagradável. Mas em algumas situações o ritmo realmente pode estar mais acelerado, um pouco descompassado, e aí cabe ao médico avaliar se essa alteração do ritmo é grave ou não. Uma vez, doutor, eu senti realmente o coração disparado, eu sentado e o coração disparado e a respiração um pouco ofegante. Pois é, o coração disparado. Então, o coração vai disparar ao longo da vida da gente. Aliás, graças a Deus que ele dispara, né? É verdade. O coração agora o ritmo mais frenético, assim, como se eu estivesse correndo, por exemplo. Então. E eu sentado, eu digo, meu Deus, o que será? Então. Aí levantei, respirei fundo, procurei não me preocupar. O ideal é, por que tá acelerado? Isso é uma coisa fácil de perceber. Você sentiu onde estava batendo, a gente consegue perceber as batidas, quer sejam no pulso, você sente a batida do pulso radial, ou no pescoço, às vezes você sente aquela batida ali, e é possível até, se tiver calma, parar e contar em 1 minuto quanto que tá essa frequência. Se está acelerado, primeiro vamos ver se tem motivo para isso. Tomou um susto, tá tenso, correu, fez um esforço, está descondicionado, ou se acelerou inesperadamente de uma hora para outra sem motivo algum, a frequência está superior a 100 batimentos por minuto, está configurado uma taquicardia que precisa ser avaliada qual é a causa. Tá vendo, gente? É bom, né? É sempre bom, né, doutor? Se previne também, né? Na verdade, quando isso acontece com frequência, é bom de procurar um médico. Com né? certeza. Independente de qualquer coisa. Mas é importante lembrar que muitas vezes essas queixas, Jorge, não se configuram em arritmias. A gente vai ver, tem um exame muito útil para nossa investigação que se chama Holter. O que é isso? Você instala 3 eletrodinhos, 3 ou 4 eletrodos adesivos no tórax, no peito, e liga num gravadorzinho pequeno, tipo um pager, e vai para casa. E aí você tem um registro do dia todo registrando os batimentos. E é muito interessante você ver que o paciente anota o que está sentindo na hora, e a gente vai no computador e registra todos os batimentos que aconteceram. E muitas vezes você vê aquela queixa, como você está falando ali, no momento em que a frequência está 80, 75, 85. Então, você olha, a sensação apareceu, mas não significa que o coração alterou a batida. Pois é, gente. 3328-7666. Conosco aqui o doutor Alexandro Fagundes. Tire sua dúvida também. 3328-7666. Ele que é médico cardiologista, está conversando com a gente aqui, com os amigos da Excelsior. Depois eu quero saber, doutor, sentir dor durante a noite, dormindo, dor no coração ali, aquela dor que incomoda e de repente você tem que virar de lado, melhora um pouco, saber o que pode ser isso. 3328-7666, na linha 1, a dona Maria, lá de Cosme de Farias, para participar do programa. Dona Maria, boa tarde. Oi, doutor, tudo bom? Tudo bem, boa tarde.
Eu tenho um cardiologista que me acompanha, mas porém eu quero ver só a opinião de outro. Pois não, qual a sua pergunta? O meu exame, é o eco, né? Sim, Oi? diga. Deu assim, laudo, alteração de repolarização vestibular na parede inferior e anterior subpital, distúrbio de condução do ramo direito. O da esteira deu. Era um momento. É porque aqui tem uma creche e uma zoada insuportável. Se a gente puder, a gente pode já falar alguma coisa sobre esse. É o eletro que a senhora está falando pra gente, assim, que muitas vezes é difícil realmente ler tudo que está no laudo, porque é um conjunto muito grande de informações que são muito técnicas, essas coisas que a senhora está falando. Não necessariamente significam uma gravidade específica, porque quem vai laudar, o que vai se ver aí depois no teste ergométrico, o que você vai ver no ecocardiograma ou no eletrocardiograma, é um conjunto de informações que tem ou não importância para que o clínico, o cardiologista, ele possa julgar para cada caso especificamente se é uma situação de gravidade ou não. A priori, pelas características que a senhora está contando para nós, não significa necessariamente uma condição de maior gravidade, mas é impossível a gente dar um parecer definitivo sem te examinar, conversar e rever e contextualizar essas alterações que estão aí descritas. Pois é, aí tem que levar para o médico, né, doutor? Exato. O médico é quem tem que analisar. Um abraço para você, obrigado, Maria. A Anônima tá na linha 2, do Pau Miúdo, também quer tirar uma dúvida. Anônima, boa tarde. Boa tarde, Jorge, tudo bom? Na paz, minha flor. Tire sua dúvida, o doutor Alexandre tá te ouvindo. Boa tarde. Tá, doutor, é o seguinte, eu tenho 2 tipos de hipertensão, porque eu só tenho um pulmão, então eu tenho a pulmonar e arterial. Então minha saúde é um pouco assim, delicada. Então é um tipo da coisa, eu fiz o Holter, aí eu levei pro cardiologista, ele disse que deu um pouco de, vem cá, esse Holter é para ver mesmo o quê? Porque ele me disse que era para ver o sangue, o corrimento do sangue nas artérias. Mas agora só que a menina, quando eu colocou lá no Santa Isabel, ela disse para não anotar nada, só malmente anotar na hora que eu tomasse o medicamento. É curioso que a gente estava comentando agora há pouco exatamente a utilidade desse exame. Eu não sei se a senhora ouviu que a gente estava falando aqui agora há pouco sobre o Holter. E a ideia é que a pessoa anote o que está sentindo mesmo, porque facilita um pouco mais a interpretação de quem vai laudar, para a senhora entender a motivo desse exame e avaliar o ritmo. Ou seja, a frequência, as batidas do coração ao longo das 24 horas. Mas assim, se não for possível anotar nada, e muitas vezes não anota, porque às vezes o paciente está numa zona muito longe, que não tem acesso a uma caneta, enfim, ou não sabe escrever, etc. O que está registrado ali já vai dar uma série de informações interessantes a respeito do ritmo do coração, que no caso da hipertensão, a senhora falou, hipertensão sistêmica, hipertensão pulmonar, que é um outro tipo de hipertensão também, são problemas circulatórios que eventualmente podem estar associados ao aparecimento de algumas arritmias. É importante lembrar que assim, só fazer o exame por si só não significa que seu médico encontrou nada. Faz parte de um programa de rastreamento que é direcionado para cada caso, e no caso da senhora, como a senhora já comentou, 2 antecedentes importantes, o seu médico julgou adequado avaliar o ritmo do seu coração através do Holter. Ok, então. Bom, vou deixar essa pergunta para depois, viu, doutor? Depois do intervalo, sentir dor no peito durante a noite, durante o sono, né? E aí mudar a posição, melhorar um pouco, mas continuar sentindo, o que pode ser? Será que é gases? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos lá, Zé. Muito bem, agora meio-dia, 23 minutos, a capital baiana. Você está acompanhando o programa Manhã, já vai falar entre amigos, olha. Manhã Celso, entre amigos é de tarde. Daqui a pouquinho com o Ivanildo Fontes, depois do Conversando com a Família, com o nosso querido Dom Gilson Andrade. Bom, conosco aqui nos estúdios, o doutor Alexandro Fagundes, e 3 pessoas aqui, viu, doutor, para tirar dúvida. O Catarino, que está no Rio Sena. Catarino,
na linha 1, Zé. Catarino na linha 1. Boa tarde, Catarino. Boa tarde. É um prazer falar com você. É a primeira vez que você participa no nosso programa? Com certeza. Então vamos te homenagear. Vamos homenageá-lo, Zé. Parabéns pra você. Obrigado pelo seu carinho, viu, Catarina, e por confiar no programa. O doutor Alexandre tá te ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta aí, doutor. É o seguinte, eu estou sentindo muitas pontadas do lado esquerdo, aquelas dorizinhas e tudo. E eu estava assim, e fiz uns exames. Os exames, eu fiz um eletrocardiograma, fiz uma radiografia e não deu nada. Agora continua, mas meu problema é mais quando eu como farinha, esse negócio, aí eu sempre esses problemas. Saber do doutor o que eu poderia escolher com isso. Boa tarde, Catarina. Eu vou aproveitar essa pergunta aqui para pegar o gancho da pergunta anterior do Jorge. Quando se trata de uma dor no tórax, no peito, aí no caso específico o Catarina está falando que é uma dor empontada, né? Uhum. E eventualmente, no caso você falou uma dor de noite ou uma dor que modifica com alguma posição, a gente está sempre falando de coisas que estão sendo percebidas, sentidas, incomodando bem na superfície aqui da pele e da parede do tórax. Então, de início, logo fica bastante claro que é uma dor bem diferente dos problemas que afetam o coração. Lembrar que o coração é um órgão bastante profundo, visceral, não tem inervação externa. Então, assim, se você tiver com um problema grave no coração, com um problema no músculo, às vezes até mesmo infartando, pode ser que você não perceba dor nenhuma. Pra vocês terem uma ideia, tem alguns exames externos que podem ser feitos mexendo no coração ou até mesmo perfurando com agulha e a pessoa não sente nada, não existe sensibilidade. Então não vamos imaginar que o que dói no tórax aqui por fora está vindo do coração. Na esmagadora maioria das vezes, os problemas são musculares, pode ser na pele, pode ser um problema na costela, na cartilagem, principalmente se a pessoa está referindo que o processo, a dor, o sintoma é muito localizado, bem fininho, tipo uma pontada, ou se modifica com as posições de deitar de um lado direito, do lado esquerdo, com a respiração, com alguma posição. Por isso não me surpreende o Catarino tá falando aí que os exames não deram em nada. É lógico que existem outras causas possíveis para justificar uma pontada no peito ou a dor de noite dormindo de um lado ou do outro. Gases também? Sem dúvida, assim, não é um diagnóstico médico, você dizer tá com gases, enfim. Não, então, assim, podem existir uma série de problemas digestivos relacionados ou não a uma produção maior de eructação de gases, assim, de eliminação de gases pelo esôfago, pela boca. E essa pressão, ela pode ser desconfortável, sentir dor, porque lembrar que do estômago para cima a gente já está na parede torácica, não é? O esôfago é um órgão interno aqui, está bem atrás do coração, e qualquer dor, qualquer distensão, acidez, refluxo, etc., podem ser percebidos como uma dor torácica, que às vezes confundem o paciente pensar que é o coração que é o culpado. Tá vendo, gente? Vamos ficar atento a isso. A Vera de São Caetano e tem o Luiz também, Luiz Carlos de Brotas. A Vera na linha 3, linha 3. Vera, boa tarde, Vera. Boa tarde. Doutor Alexandre tá te ouvindo, querida. Tire sua dúvida. Doutor Alexandre, é porque minha filha fez uma eletro, eu tô muito preocupada e deu assim, comentários, repolarização precoce. Fez lá na Fundação Baiana de Cardiologia. Ok, boa tarde, Vera. Veja só, as alterações de repolarização, a ouvinte que perguntou agora há pouco também mostrava aí, agora no seu caso já um pouquinho mais enxuto, uma dessas características técnicas que o eletrocardiograma avalia é essa coisa da repolarização. É um aspecto daquelas ondinhas daquele gráfico que você está vendo no exame, que é um exame que vem num papel transparente ou colorido, enfim, cada batida do coração é registrada em gráfico. E a repolarização do tipo precoce ou não é apenas um detalhe também da forma com que essa onda aparece a cada batimento do coração. E sozinho não significa doença alguma. Realmente isso pode estar presente e encontrado no laudo de centenas de pessoas normais. O Luiz Carlos, na linha 2 de Brotas, também para participar. Alô, Luiz Carlos. Alô, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É a primeira vez que você participa, Luiz? É, sim. Vou homenagear você também, rapaz. Legal, obrigado. Parabéns pra você. Tire sua dúvida, irmão. O doutor Alexandre está te ouvindo. Olha, fala com o doutor Alexander. Uma pessoa que foi operado do coração, fez 3 pontos de sacena e uma mamária, e dizem que não é cardiopata.
Boa tarde. Então, assim, eu até imagino que talvez a sua pergunta tenha a ver com alguma implicação legal para fins de restituição, imposto, aposentadoria e etc. No grosso, assim, que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, é essa questão. E, assim, cardiopata, veja, não existe uma definição clara do que é cardiopata. Em suma, cardiopatia é uma doença no coração. Se a gente for aplicar ao pé da letra, cardiopata é quem tem uma doença no coração, e você está certo, se aplica a essa situação. O problema é que as pessoas muitas vezes nos procuram porque procuraram um benefício, uma aposentadoria, uma restituição, alguma coisa, e a perícia não enquadrou a situação do paciente como sendo de um cardiopata grave, que seja contemplado por aquela questão. Então, veja só, cardiopatia, como eu falei, é uma coisa muito genérica. A gente vai encontrar situações gravíssimas e situações controladas, compensadas, estáveis e capazes de permitir com que a pessoa faça e retome a sua vida normal como era antes. Então, assim, uma cirurgia cardíaca, no caso com ponte de safena e mamária, pode ser feita numa pessoa extremamente doente, invalidada para qualquer tipo de atividade, mas também pode ser feita em pessoas que tenham capacidade física boa e que sejam capazes de restaurar sua vida normal. Só fazendo um exemplo, porque isso é de conhecimento público, vamos lembrar, até pouco tempo atrás, no Campeonato Brasileiro, tinha um jogador de futebol que foi até artilheiro cardiopata, com estentes e com angioplastia, um jogador diabético na casa dos 30 anos de idade, e que, feito o procedimento revascularizado, ele reintegrou a sua vida ativa normal, mas não deixa de ser cardiopatia. Interessante isso. Bom, tem duas pessoas aqui na linha antes do intervalo comercial, Zé. A Dilke da Liberdade quer tirar dúvida também. Dilke, boa tarde, Dilke. Na linha 1. Tudo bem? Na paz, minha flor. E você, como é que vai, mulher? Os batimentos cardíacos, né? Eu gostaria de saber do doutor, porque eu fiz o rosto e a menina me disse, leva esse papel aqui, mas não mandou que assinasse nada durante as 24 horas. Então, eu estou com o papel aqui. A conclusão, ritmo básico sinusal com SC média de 63 BPM, conclusões AV e IV preservadas, extraciosístoles atriais raras e vesticulares raras, repolarização sem modificação em relação ao basal. E tem assim também duração, ritmia 18 isolada das quadras. Tanta coisa. Tem muita coisa, meu. Aí é um compêndio. Você repare que são várias páginas que a senhora recebeu. Esse exame ele é bastante complexo. Ele tem aí 24 horas de batimentos do seu coração para serem analisados, e eles estão ali mais ou menos resumidos nessas duas páginas iniciais que você tem aí em mãos. Mas até agora tudo que você está lendo aí são coisas assim dentro da normalidade. Então, assim, são coisas que não sugerem nenhuma patologia, nenhuma cardiopatia ou alteração do ritmo grave. Precisa levar isso ao seu médico para poder contextualizar e lhe dar umas explicações definitivas. Muito bem, gente. Olha, muita gente ligando, doutor, perguntando contato também. Gente, contato da clínica do doutor Alexandro Fagundes, você pega aqui com a minha amiga Naira Libânia, viu? No 3328-7666, no 3328-1010, tá bom? Dilke, um grande beijo pra você. Obrigado pela sua participação. A Maria, do Alto do Coqueirinho, também está aqui na linha, quer tirar dúvida. Na linha 3, na linha 3. Alô, Maria. Oi, boa tarde, Jorge, querida. Bom, Jorge. Na paz, minha flor. Tire sua dúvida, doutor Alexandre tá te ouvindo. Tá bom. Doutor Alexandre, olha, eu estou tão feliz de poder falar com o senhor hoje e lhe agradecer. O senhor salvou a minha mãe de um infarto violento em dezembro de 2004. E ela ficou aí no hospital, no Português, até eu acho que dia 20 ou 21 de janeiro. E a sua mãe? E foi uma chance, eu nunca mais encontrei com o senhor, e aí eu... Como é o nome dela, mulher? Como é o nome da sua mãe?
É Carmélia Correia Dias. Ela tinha na época 89 anos. Agora ela está com 96. Oh, que bênção, hein? Então, olha, todo dia quando eu vejo a minha mãe no estado que está, ela está sendo acompanhada pela doutora Carolina Ferrari. Doutora Carolina, Barbosa, que é médica Barbosa. daí do hospital. Isso, nossa colega. Até hoje eu ainda levo ela lá. Mas olha, o senhor não sabe quanto eu penso no senhor e peço a Deus que o senhor viva muitos e muitos anos para cuidar de muita gente. Obrigado, e sua mãe também. Um abração para ela, viu? Tá, Bom, doutor. Então, também. foi em 1989 e ela tá até hoje, doutor. Ó, eu vou estar com a doutora Carolina agora à tarde, vou mandar um abraço para ela. Recente, sei lá, que na alta tenha se inscrito. E eu tenho, mas olha, eu tenho admiração pelo senhor que o senhor não tem ideia, viu? Foi isso que, sabe, é tão bom ouvir isso agora na rádio aí. Eu falei, não, eu tenho que ligar lá para agradecer a ele, assim, por telefone mesmo, e agradecer muito. Eu nunca tive essa oportunidade de encontrar com o senhor aí no hospital, mas aí eu, sabe, eu muito, muito feliz de falar com o senhor. E lhe agradecer e pedir muito a Deus que Deus lhe dê muita força, muita saúde para o senhor cuidar de outras pessoas. Valeu, Maria. Um abraço para você. Esse é o melhor salário moral, né, doutor? Não tem preço para isso, com certeza. Não tenho dúvida. Essa semana eu tava... Muito gratificante isso, né? Essa semana eu fui visitar meu pai estava na UTI, mas a informação que eu recebi que agora de manhã, graças a Deus, ele já foi removido para um quarto, lá no Hospital São Rafael, ou no Hospital Santa Isabel, e eu estava acompanhando justamente uma intercorrência que aconteceu justamente na UTI, de um cidadão que estava parando. Deu uma parada, só ouviu o pessoal correr, deu uma parada ali. Rapaz, é um negócio assim. São situações muito dramáticas. É dramático, mas a minha admiração, doutor, foi justamente o cuidado. O cuidado que vocês têm como médico, de poder, olha, percebeu, vai todo mundo, junta, tinha pelo menos 9 pessoas em torno do cidadão que estava dando a parada para salvar. E aquilo me trouxe assim digo, meu Deus, como é importante a função do médico, né? O médico de UTI, então. Com certeza. E de repente eu vi, daqui a pouco o coração voltou a bater, aí o médico bota mais adrenalina. Eu digo, meu Deus, que coisa bonita, viu? E a gente ainda pode viver disso, não tem presente melhor, né? É verdade. Ainda mais um agradecimento como esse. Se a mãe dela continua viva, tá lá firme e forte, o senhor salvou, parabéns, viu? Parabéns, eu fico feliz. Fico feliz, porque realmente, gente, ser médico é um dom. Aliás, tudo na vida da gente é um dom, né, Zé? E quando é feito para salvar pessoas e não visando outras vantagens, né? Que muitas vezes, claro que todo mundo tem que ser remunerado, mas o mais importante é pensar na pessoa. Sem dúvida. Né? No cidadão que está ali, porque é uma vida, e uma vida que merece, né, toda a atenção. E se Deus deu esse dom para o senhor, parabéns, viu? Felicidade. Sempre pense acima de tudo nas pessoas. Edith de Pernambués aqui na linha 1, para também tirar dúvidas. Edith, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Pois não, querida, doutor Alexandre está te ouvindo, viu? Tá certo. Olha, doutor, a minha dúvida é porque um mês passado eu tive assim, bom, eu não tive uma crise aqui em casa, né? Eu fui cardiologista e fiz o eletrocardiograma, e quando eu cheguei junto dele, que ele olhou o exame, ele ficou assim assustado e disse assim, você não pode ir para casa só. Eu disse, doutor, por quê? Ele disse, seus batimentos tá 35% a menos. E aí, eu estava correndo perigo aí, doutor. E nessas vozes, ele procurou se tinha alguém para me levar na emergência, não tinha, ele mesmo foi me levar na emergência do Hospital Português. Como é seu nome? Edith. Então, dona Edith, isso aqui acho que é exatamente o que você está falando aí, né? Um compromisso, isso é uma maneira de realmente de tratar, de se engajar com a responsabilidade de cuidar da saúde do paciente numa situação que a senhora vivenciou, que eventualmente acontece na vida da gente. E a gente identifica um sinal, no caso o seu médico viu um potencial de gravidade, de batimentos muito lentos, não sei qual era o motivo, se tinha um bloqueio, alguma coisa, e que eventualmente numa situação como essa pode precisar de uma intervenção imediata, como por exemplo o implante de um marcapasso. Agora, dentro do hospital, ele te levou, devem ter sido feitos outros exames, uma investigação um pouquinho mais
pormenorizada para esclarecer essa situação, e eu espero que esteja tudo bem com a senhora. Muito bem, agora são 12:40. Vamos faturar? Vou faturar e eu volto já com o doutor. Tem mais uma pessoa aqui na linha? Zé, antes da gente faturar, deixa eu botar aqui a Elier, do Rio Vermelho. Elier, boa tarde. Linha 3, linha 3. Elier, boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Pois não, Elier, tire sua dúvida, o doutor Alexandre está te ouvindo. Ok, eu só queria elogiar esse cidadão, porque a gente vê tanta pessoa, tantos miseráveis, como por exemplo os políticos, fazendo o que eles fazem com a gente. Vê uma pessoa dessa, a cidadã que ligou aí na estante, chega a me sensibilizar. É que Deus proteja ele, ilumine todos os dias da vida dele. E dizendo a ele, não queiras viajar para Marte não, viu? Deixa os políticos, ele tem que ficar na Terra. Obrigado, Elier. Não pode deixar, eu vou ficar aqui no planeta Terra. Um abraço, Elier. Obrigado, tá vendo, doutor? São essas coisas, realmente, quando você abraça a profissão, meu irmão, e faz com amor, né? Eu lembro do doutor Vitor Lúcio, rapaz, ele contava umas coisas pra gente aqui. Depois que ele me contou, fiquei parado assim, digo, rapaz, esse médico é um cara humano. Vitor, foi meu professor. Foi seu professor? Nossa, o professor Vitor Lúcio, eu admiro ele assim, porque... Cirurgião coloproctologista. Isso, a intenção dele é ajudar as pessoas, é salvar as pessoas, ele não pensa ali quanto ele vai receber por aqui ou não, pelo que ele está fazendo. O que interessa para ele é salvar a pessoa, depois ele se discute o resto. Mas infelizmente tem pessoas que não pensam assim. Mas vamos faturar, eu volto já. Muito bem, estamos de volta, agora 12:43. Deixa eu abraçar aqui a Silvana Ramos, homem, filha de Geraldo Homem, Valéria Ana Maria, da Ideia 3, as duas completando idade nova hoje, né? Parabéns para vocês, viu? Felicidade, muitos anos de vida, saúde, paz, muito amor no coração. Aproveite e estendo também para você sócio, você representante do Clube Excelsior Vida, da Família do Bem, também completando idade nova hoje. Parabéns, viu? Dia 14 do mês de agosto do ano de 2013, viu? Felicidades, que Deus os abençoe, que Nossa Senhora os cubra com manto sagrado, tá bom? Tá ok, Libânia? Maravilha, então. Vamos dar sequência aqui, esse bate-papo com o doutor Alexandro Fagundes. Continue ligando pra gente, 3328-7666, 3328-1010, para você tirar sua dúvida. Doutor Alexandro Fagundes, ele é médico cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutor, eu estava acompanhando o senhor dar explicação em relação ao coração, e o senhor falava que o coração não, em off aqui, até falou no ar também, o coração não apresenta dor, né? Você não sente como órgão assim dor. E eu me lembrei de um amigo, que Deus o levou, que eu encontrei de uma forma que eu achei estranha, que ele estava muito magro. Aí parei, conversei, cheguei, amigo, o que está acontecendo? Ele, não, Jorge, eu estou com um problema no coração. Eu digo, como assim? Eu tenho que fazer uma operação para trocar as válvulas do coração, né, para dar um jeito nas válvulas do coração. Eu fiquei sem entender o que era aquilo. Vou aproveitar, já que o senhor está aqui, explica pra gente o que é isso. Problema na válvula do coração deixa a pessoa realmente fraca, deixa a pessoa sem mobilidade, pode deixar a pessoa magra, enfim. Assim, Jorge, o coração é um órgão bastante complexo, é uma bomba que tem uma estrutura mecânica, vamos dizer, o músculo em si, tem uma estrutura elétrica que a gente já falou aqui, dos nervos que mantêm o ritmo e controlam os batimentos, e tem também uma estrutura interna que são compartimentos, e através desses compartimentos que o sangue vai fluindo. Esses compartimentos são separados por válvulas, e são tecidos que ficam abrindo e fechando a cada batimento. Dependendo da válvula comprometida e do tipo de envolvimento da lesão nessa válvula, você pode estar diante de uma doença extremamente grave que pode levar à falta de ar, dilatação do coração, fraqueza, inapetência, morte súbita e às vezes até necessidade de transplante cardíaco. Em algumas situações é possível fazer a correção trocando ou restaurando a válvula lesada, como válvula mitral, válvula órtica. De que forma? A cirurgia cardíaca aberta. Então, assim, o ouvinte falou agora há pouco, por exemplo, que foi operado, colocou pontes de safena e mamário. O cirurgião perguntar sobre isso também. O cirurgião abriu o tórax com o coração parado, ele fica parado numa circulação extracorpórea na sala de cirurgia. Você coloca as pontes nos locais onde tem entupimento das coronárias. No caso da válvula, ele abre o coração e por dentro
ele tira o tecido lesado e ou conserta com aquele mesmo tecido, ou então coloca uma válvula artificial que pode ser metálica ou biológica. Então a válvula tem essa possibilidade também, né? De ser corrigida cirurgicamente. Leva uma vida normal? Isso vai depender muito de qual que é o comprometimento que existe e de quanto tempo de evolução. Dependendo da situação, a cirurgia pode ser 100% curativa, a pessoa sair da sala de cirurgia e depois restaurar uma vida totalmente normal, ou pode ser que exista ainda outras sequelas e algumas coisas que levem à incapacitação do paciente. E quando chega ao extremo, doutor, de um transplante? O transplante cardíaco é vamos dizer assim, o tratamento padrão ouro para as doenças cardíacas terminais. Ou seja, problemas que levem a um enfraquecimento do coração, ou porque infartou, o infarto foi muito grande, ou porque uma lesão na válvula ficou tempo demais até estragar o coração, ou porque uma arritmia deteriorou a função de uma maneira irreversível. Então a pessoa chegou até esse nível, coração no estágio da doença, que normalmente já está dilatado e refratário a tudo que se faz de remédio, de cirurgias alternativas, etc., pode estar indicado o transplante cardíaco. O problema é que o transplante cardíaco não é para todo mundo. No mundo inteiro, de todos os candidatos a transplante, menos de 50% vão conseguir chegar até o ponto de ter um doador compatível e chegar até um centro que seja capacitado para fazer o transplante. Não depende apenas de estrutura logística e de material. Depende também do material humano mais importante, que é o doador. É verdade. E da compatibilidade também, né? Como o senhor bem colocou. Compatibilidade, disponibilidade, o tempo certo na hora certa, a rejeição, que é uma outra coisa. Tem vários fatores que sempre irão limitar a disponibilidade do transplante como um tratamento universal para todo mundo que precise. Agora há uma pesquisa que diz que geralmente uma pessoa depois que recebe um transplante, o tempo de sobrevida me parece que passa dos 7 anos. De uma maneira geral, a expectativa de vida é que ultrapasse os 10 anos depois do transplante, mas existe uma série de etapas que vão precisar ser vencidas após um transplante. A mortalidade cirúrgica imediata relacionada a sangramentos, infecções, rejeição do enxerto, problemas vasculares que podem aparecer e eventualmente outras complicações que podem aparecer na vida do transplantado. Mas assim, ultrapassadas essas etapas, a ideia é que realmente seja uma sobrevida bem longa. É uma pergunta clássica para o cardiologista, né? Que a gente de vez em quando a gente faz aqui. Bom, eu nunca vi dizer que coração está com câncer. Mas existe, realmente é raro. Na maioria das vezes, mesmo raro, o que acontece é você encontrar tumores benignos dentro do coração. O mais comum deles é o mixoma de átrio esquerdo, que é um tumor ressecável e curável. Mas nunca Mas existem tumores malignos também. O mais comum, se existir, você encontra um tumor maligno no coração, o mais comum é que ele seja uma metástase, ou seja, ele é um resto, uma coisa espalhada de um tumor de outro local, de pulmão, da região do tórax ali central. Mas tumores primários do coração também são raridades, mas existem. É uma em quanto milhões? Uma incidência muito, muito baixa, menos de 1 para 1000. Menos de 1 para 1000. Doutor, obrigado, viu, por essa aula, doutor Alexandre Fagundes, gente, cardiologista, se disponibilizou a vir aqui dar essa aula pra gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom, vai ser sempre convocado, viu, né, Naira? Disponha.